A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos para mais uma reflexão hoje. Eu estava pensando, em relação a Deus, porque tem dias que a gente fica pensando, nesse ser maravilhoso, que não existem no dicionário humano, não existem palavras que nós possamos expressar e nem explicar a Deus. Ele é algo realmente sobrenatural. E há um tempo atrás, eu me recordo até a sala em que eu estava, numa das salas lá de baixo, eu estava lendo a Escritura e me deparei com esses versos que eu quero falar aqui para vocês, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, mais precisamente no capítulo 2. E quando eu estava pensando sobre esses versos, eu pensei assim: como assim, Senhor? Como assim? Porque nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, mais exato nos versos 11, 12 e 13 que eu quero ler aqui para vocês, que diz assim, que esta palavra é absolutamente digna de crédito e tem 2 pontos. Se já morremos com ele, e esse ele é em letra maiúscula, e quando está em letra maiúscula quer dizer que é Deus, Então eu vou repetir. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. 2 pontos. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. Mas olha só, diz assim: se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E quando eu li essa parte, eu fiquei pensando: como assim, Senhor? Se nós somos infiéis, aqui diz que o Senhor permanece fiel. Aí eu já comecei, pensar como, humanamente falando, fiquei pensando assim: poxa, mas imagina se, qualquer um de nós for infiéis com outras pessoas, as pessoas não gostam e elas já logo querem pagar na mesma moeda, Ou revidam, não gostam, falam alguma coisa. Sempre a atitude do ser humano é se impor, em relação àquela infidelidade, é se expressar contra aquela infidelidade. Mas aqui diz na palavra que o Senhor não. Aqui diz que ele permanece fiel. Eu fiquei pensando no que realmente isso se tratava. Até se nós olharmos esses versos antes, que diz aqui, se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Ok, a gente entende. Aqui diz também que se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. Quer dizer que se por mais questões que a gente tem aqui na face da terra, lutas, aflições, perseguições, rejeições, renúncias, Porque aqui diz: se já morremos com ele, quer dizer, isso também, significa essas nossas renúncias, essa nossa, esse ato de negarmos a nós mesmos. A gente morre, para muitas coisas que outrora a gente fazia. Quando a gente nasce, em Jesus Cristo, a gente morre para o mundo, deixa de fazer muitas coisas. Ok, a gente consegue entender, essa palavra. Também como consegue entender, se perseverarmos.
Se a gente perseverar fazendo a palavra, né, cumprindo a palavra do Senhor, mesmo nas provações, a gente permanecer, né, firme, por mais questões que se contrapõem no nosso caminho, se a gente continuar persistindo em fazer as coisas boas, quer dizer, perseverando, aqui diz: com ele igualmente reinaremos. Ok, a gente compreende. E se o negarmos, ele também nos negará. A gente também compreende, porque, né, tem até uma palavra que diz assim, em Mateus capítulo 7, diz assim: muitos dirão a mim naquele dia, : Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi: nunca os conheci. Quer dizer, o Senhor está nos negando, né? Porque aqui diz: se o negarmos, ele também nos negará. Quer dizer, se nós negar essa palavra, porque Jesus Cristo é a palavra, e quando a gente não obedece a palavra, a gente não está seguindo Jesus. Então, quer dizer, nós estamos negando a Jesus. E quando a gente nega Jesus, ele também nos negará, até mesmo porque diz essa palavra aqui que ele disse: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, né? Porque quando nós negamos ele, a gente está na carne, a gente está praticando as velhas coisas, então a gente está negando a Jesus, e negando ele, ele também nos negará. Ok, isso também nós entendemos. Mas e o que quer dizer isso? Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa palavra eu não consegui entender. Por mais que as pessoas às vezes dizem: ai, mas é tão fácil entender, né? Se a gente peca, né, a gente depois pede perdão, se arrepende, Deus vai estar sempre ali de braços abertos esperando, ele é fiel. Mas parece que essa palavra, né, é mais profunda. Eu sempre tive essa impressão que ela sempre queria me dizer algo mais do que apenas essas palavras. E olha só, agora, nessa semana que se passou, nessas semanas que se passaram, nós estávamos estudando uns capítulos da Bíblia. E eu comecei a compreender ainda mais esse verso, do que realmente significa que se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Porque a gente sabe que Deus é fiel, né? Ele é fiel. Mas olha só que interessante, gente, eu quero que vocês pensem, que vocês raciocinem, que vocês também se deem o direito de ficarem, né, aquela palavra martelando na mente de vocês, assim como muitas palavras da Bíblia ficam martelando na minha cabeça. E quando eu estava lendo, mais precisamente, eu vou citar aqui para vocês que é, né, vamos dizer assim, um personagem da Bíblia muito conhecido, né? Só que nós temos que deixar claro que a Bíblia é um livro que não conta histórias fictícias, histórias inventadas, não. São histórias que realmente aconteceram, são fatos históricos, né? E esse homem aqui que eu vou citar para vocês, eu poderia citar outros, mas eu vou citar ele que é o mais conhecido, para que vocês compreendam bem esse verso aqui. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Porque, como eu falei para vocês, a Bíblia não nos conta histórias, contos da carrochinha, como muitos afirmam. Também não nos conta mentiras. Aqui tem coisas reais, tem fatos reais. E a Bíblia também é o único livro que interage com a gente. E quando eu estava lendo, meditando sobre esse homem que agora eu citarei para vocês, o rei Salomão, eu fiquei pensando, eu digo realmente, né? Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é soberano. E ninguém
seja no céu ou na terra, pode contender a esse Deus. Ninguém nos céus ou na terra pode questionar esse Deus. Que muitos a gente vê, né? Muitos a gente ouve eles falando, ai, que Deus sanguinário, que Deus perverso. Eu já ouvi até pessoas dizendo assim, mas que Deus é esse que, né, fazia vista grossa, que consentia num homem ter várias mulheres? Que Deus é esse de vocês que consentia em ter, né, um homem ter duas esposas, ter duas concubinas? Tinha pessoas que falavam em relação a Jacó, né? Só que a Bíblia é um livro que eu acho interessante, né, que conta, né, vamos dizer assim, ó, é a biografia de muitas pessoas. E a Bíblia é a única biografia que não esconde os podres de ninguém. Todos os podres das pessoas estão aqui. Mas isso não significa que Deus fazia vista grossa. Não, ao contrário, ele estava vendo tudo. Só que é interessante, olha só, eu vou citar esse homem bastante conhecido para que vocês compreendam bem, Salomão. Eu agora pensando sobre o relato dele, sobre a história dele, e na Bíblia, né, nos conta tudo. E coisas que não conta tudo, o Espírito Santo também nos revela outras tantas. Que às vezes, apesar de muitos dizerem que a Bíblia é difícil de compreender, é de difícil compreensão, eu diria assim que é de difícil compreensão para quem tem preguiça de buscar pela presença do Espírito Santo. Porque quando a gente busca a presença do Espírito Santo, ele nos guia dentro de toda essa verdade. E coisas que muitas vezes pareciam que estavam ocultas aos nossos olhos, começam, né, se abrir como um leque e formar uma imagem, né? Por isso que eu repito que esse livro, quando direcionados pelo Espírito Santo, ele nos faz ver não só os acertos das pessoas, mas também os erros. Por isso que eu digo que é um relato que não esconde os podres de ninguém. Por isso que muitos começam a julgar Deus, começam a criticar Deus e dizer, mas que Deus é esses que vocês servem, que consentia, olha, homens ali ter várias mulheres, várias concubinas, que Deus era esse? Mas aí é que tá, né? Citando mais uma vez esse homem bastante conhecido de vocês, Salomão. Salomão, a história aqui que nos é contada de Salomão, fala sobre isso, que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Então vocês imaginam um homem que teve 1000 mulheres. Deus bateu palma para isso? Deus achou lindo isso? Lógico que não. Deus quis esconder, camuflar? Não. Ele deixou que ficasse tudo expresso ali. Ele deixou que ficasse tudo registrado ali. E Salomão, até inclusive eu sempre digo para as irmãs, para os irmãos do grupo de estudos da palavra, que eu não vou dizer que Salomão não foi um escolhido, porque senão eu estaria falando algo contraditório à palavra. Ele foi sim, Deus escolheu ele. Deus inclusive falou com o pai dele, Davi, e disse, né? Se ele permanecesse fiel à sua palavra, não lhe faltariam descendentes no trono. Isso são palavras de um Deus soberano, de um Deus que é fiel à sua palavra, de um Deus que é fiel às suas promessas. E se ele falou para Davi, ele iria cumprir. Apesar de que, né, muitos deles que tinham promessas sobre suas vidas, não foram do princípio ao fim fiéis a Deus. Eles foram, em alguma etapa das suas vidas, eles foram infiéis para Deus. Eles tiveram atitudes precipitadas. Se nós olharmos, por isso que eu digo, e repito não só para o grupo de estudos, mas também aqui para vocês, que vocês não se detenham só nas coisas certas. Digamos que a maior coisas que eu aprendi
não foi observando só as coisas certas, não, ao contrário, foi observando mais as coisas erradas que eles faziam. E eu via nisso tudo, né, a fidelidade de Deus mesmo assim. Que por mais que algum tempo, alguma etapa da vida deles, eles tomavam atitudes precipitadas, eles não perguntavam a Deus antes, eles não oravam perguntando para Deus um direcionamento, eles não esperavam o direcionamento e acabavam, né, seguindo suas próprias vontades, aquilo que eles achavam que era correto. Mas olha só, mesmo ele sendo, porque Salomão, como eu disse para vocês, eu poderia citar outros homens da Bíblia, mas vou citar esse mais notável, né? Tanto de inteligência, de sabedoria, como também de prosperidade financeira, que tudo que Deus havia prometido a ele, mesmo ele sendo em alguns momentos da vida dele infiel a Deus, Deus permaneceu fiel e cumpriu tudo aquilo que havia prometido, né? Até mesmo ao pai dele, a Davi. Então, olha só que Deus maravilhoso. Salomão fez coisas certas? Fez. Salomão teve direcionamentos do Senhor? Teve. Salomão teve orações, né, lindas em relação a Deus? Sim, teve. Salomão foi um poeta maravilhoso, divino? Sim, foi. Inspirado pelo Espírito Santo, compôs salmos lindíssimos. Ok, lindo, maravilhoso. As partes certas, as partes corretas de Salomão, sim, estas foram. Lindo, ergueu o templo do Senhor conforme, né, havia se prometido a Davi, que esse filho levantaria. Sim, Salomão levantou esse templo. Mas também Salomão foi infiel a Deus. Salomão, né, fez alianças, fez pactos com pessoas que não eram para fazer alianças. Salomão casou com mulheres que, em passagens da Bíblia, em ordenanças que haviam já feito a eles, que não eram para eles se misturar, não eram para eles tomarem, né, filhas de outros povos e fazerem essa aliança com eles, não. Só que Salomão fez. Casou com filhas de faraós, casou com filhas de reis. Por mais que tem pessoas que dizem, mas tudo era da vontade do Senhor para que se cumprisse as coisas. Sim, tinha-se promessas sobre a vida de Salomão que Deus havia feito a Davi. Mas não significa que tudo aquilo que Salomão fez foi da vontade do Senhor. Deus até permitiu, né? Segundo muitas coisas que a gente faz, Deus permite, mas não que seja da vontade dele. Porém, né, se nós observarmos, Salomão, apesar dos erros, apesar dos acertos, uma coisa eu afirmo: Deus cumpriu tudo aquilo que havia prometido. E quando eu penso nessas questões, porque o que eu quero dizer para vocês essa tarde? O que eu quero que vocês pensem e fiquem refletindo em relação a isso? Porque muitas pessoas, eu vejo, muitas pessoas que praticamente batem no peito. Podem até não fazer esse gesto que eu estou fazendo aqui, batendo no peito. Mas muitas pessoas fazem isso, batem no peito, orgulhosos. Ai, Deus me usou. Ai, Deus isso. Ai, Deus cumpriu as suas promessas sobre a minha vida. Ai, porque o meu pai e a minha mãe ouviu promessas sobre a minha vida e Deus cumpriu. Sim, Ele cumpre. Porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel, né, a tudo aquilo que Ele é. Santo, verdadeiro. E quando Ele fala, Ele cumpre, por mais que, né, somos infiéis. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Que vocês observem esses relatos desses grandes homens da Bíblia, para que vocês
não cometam os mesmos erros que eles cometeram. E nunca batam no peito dizendo que, né, ai, mas Deus cumpriu a sua vontade, ai, Deus, né, tem promessas sobre a minha vida. Amém, glória a Deus, assim como tem na minha. Mas se eu me descuidar, se eu não observar essas questões que não estão aqui, né, só para você apontar Deus e dizer que Deus é esse que consentiu que homens casassem com muitas mulheres, que Deus é esse sanguinário, que Deus é esse que faz e aceita essas coisas. Não, Deus nunca aceitou isso. Foi o ser humano que tomava atitudes precipitadas. Foi o ser humano que muitas vezes queria seguir, só porque tinha promessas sobre as suas vidas, achavam que aquelas decisões eram as melhores decisões. Mas eu creio sim, tá, que Salomão, citando um exemplo dele, eu sempre observo isso e sempre peço perdão a Deus se eu estiver enganada. Mas eu penso que se Salomão tivesse seguido as orientações da palavra, do que sempre haviam sido dito a eles, até mesmo não seguisse o exemplo do seu pai nessas questões de casar com mais de uma mulher, não fizesse isso, ficasse apenas com uma, quantas coisas mais Deus teria feito, não só sobre a vida de Salomão, mas sobre a vida da nação. Porque quando uma pessoa faz realmente a vontade do Senhor, não, as bênçãos não ficam só para si, mas ela abrange, ela alcança outros povos, outras tribos, outras raças, e de geração em geração. Então eu fico pensando, se mesmo Salomão sendo infiel, olha quanta coisa Deus alcançou através da vida desse homem, quanto mais se Salomão tivesse permanecido fiel em tudo durante toda a sua vida. Vocês já imaginaram isso? Que coisa linda! Porque não é que Deus estava compactuando com essas coisas, não, porque ele não pode ir contra aquilo que ele já havia determinado. Só que foi homens que fizeram isso. Foi homens que escolheram. Salomão fez essas escolhas. E Deus permitiu. Não era da vontade dele. Mas permitiu por quê? Porque Deus precisava alcançar vidas. Precisava concluir aquilo que ele havia dito, que havia saído de sua boca. Por isso que ele diz que toda palavra, né, não volta para ele vazia. Toda palavra que sai da sua boca não volta para ele vazia. Mas antes faz o que lhe apraz. Faz aquilo, né, o propósito a qual ele enviou, que é sempre o resgate das almas. As almas seriam alcançadas com certas coisas. Então, por mais que eu também, que Deus tenha me chamado, não com toda a sabedoria de Salomão, não com todas as riquezas de Salomão, mas que ele também tenha me chamado. Mas se eu tomar alguma decisão contrária à vontade de Deus, ele pode até permitir, mas para que alcance os objetivos dele. Não para que eu bata no peito e diga, mas eu estou conseguindo porque eu estou bem diante dos olhos de Deus. Se Deus está me usando para alcançar multidões e multidões, alcançar vidas e vidas, é porque eu estou de agrado com Ele. Não significa isso. Porque a palavra diz, se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mas nós não podemos deixar de refletir nesses versos que diz, né? Aqui, se o negarmos, ele também nos negará. Supondo que Salomão, porque Salomão, ele não seguiu durante toda a vida dele fiel a Deus. Não. Todos nós já sabemos disso.
Até inclusive ele foi mais além do que era permitido a ele ir. Porque pelo fato de Deus ter concedido sabedoria para ele, não significa que ele poderia extrapolar. É como eu também, se Deus me desse uma sabedoria que nem deu a Salomão, não significa que eu tenho que ultrapassar os meus limites. Não, eu tenho que sempre pedir a Deus o direcionamento de tudo e qualquer coisa. Porque se eu ultrapassar os meus limites, eu já vou estar negando a Ele. Eu já vou estar fazendo segundo as minhas próprias vontades e não segundo a vontade dele. Então, Salomão teve uma época da vida dele que ele até mesmo, por casar-se com muitas mulheres que não deveria, que Deus nunca foi da vontade dele isso, mas Salomão casou-se. E aí o que aconteceu? Ele acabou se corrompendo por causa da cultura dessas mulheres, de muitas dessas mulheres. Ele acabou erguendo altares para que elas cultuassem, né, esses outros deuses que a gente sabe que não existe, mas elas tinham erguido no coração, imagens, esculturas, e Salomão consentiu. Então vocês acham que isso era da vontade de Deus? Não, Deus apenas permitiu. É como se Deus estivesse olhando e dissesse, tudo bem, você quer fazer isso aí? Não era para fazer. Já lá, né, foi escrito, foi colocado através das leis de Moisés que não poderia fazer isso. Não terá outros deuses diante de ti. Não erguerás imagens de escultura. E também, né, dizia não fazer aliança com outros povos. Então vocês acham que esse mesmo Deus que falou isso agora para Salomão, ele iria, né, ser da vontade dele que ele fizesse todas essas coisas? Não. Isso foram atitudes erradas que Salomão decidiu fazer. Mas Deus é o único que, através dessas situações, não era desse jeito, mas ele permitiu que fosse porque ele tinha que se manter fiel àquilo que ele havia prometido. Então, né, esse tempo de infidelidade de Salomão, ele fez coisas erradas, atitudes erradas, teve povo que foi oprimido por conta disso, tanto que depois Deus, no tempo do filho se assentar no trono, Roboão, houve toda essa questão que não vamos entrar aqui, né, nesses pormenores, mas ali ficou escancarado que o povo sofria opressão por conta dos altos impostos que Salomão havia imposto. Então Salomão, ele não foi 100% um homem fiel a Deus, não. Assim como eu e você não somos fiéis, infelizmente, durante toda a nossa trajetória de vida. Muitos de nós, assim como Salomão, tomam atitudes erradas, toma atitudes errôneas, precipitadas. Mas Deus, ele permanece fiel. Mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel a sua palavra, para que seja cumprida. E olha só que eu analisando Salomão, que ainda bem, né, que a gente presta atenção nessas coisas, e eu vi que por mais que Salomão também tivesse sido infiel a Deus, ele chegou numa altura da vida dele que ele viu. Era como se, eu vou usar as minhas palavras aqui, como se ele dissesse assim, Salomão dissesse assim, que ele poderia ter tudo na vida. Mas se não tivesse Deus, ele não teria nada. Porque ele teve fama, teve poder, teve dinheiro, teve uma sabedoria inigualável, mas ele se corrompeu. Ele foi infiel. Eu acho lindo um verso que está escrito que ele diz, né, que em todo momento sejam alvos as vestes e que nunca falte o óleo sobre a cabeça. Quer dizer, que ele teve tudo na vida, mas que teve um momento da vida dele que ele foi infiel a Deus.
que ele não teve as suas vestes, né, durante todo o tempo, durante toda a sua trajetória da vida, durante todo o seu reinado, suas vestes não foram sempre 100% brancas, alvas. Ele foi um homem que teve muitas mulheres, se corrompeu por conta disso, teve atitudes precipitadas, teve, né, poderia ter usado tudo aquilo em benefício do povo, mas ele também oprimiu o povo. Então, quando ele chegou na altura da vida dele, ele pensou sobre essas questões. E isso que nós temos que ter na mente, que graças a Deus, né, vamos dizer assim, que graças a Deus que pelo menos Salomão chegou nessa altura da vida dele, com certeza já estava com uma certa idade, que ele parou e pensou nas coisas que ele tinha feito de errado e se arrependeu. Ele pensou tanto que tem versos expressos ali que ele fala algumas questões. Então a gente vê que, pelo menos, como a gente costuma dizer, a ficha de Salomão caiu. A ficha dele caiu num momento da vida dele. E ele viu que ele não tinha sido 100% fiel a Deus, que ele não tinha sido também 100% as suas vestes alvas diante do Senhor. E eu não falo das vestes, as roupas, mas a sua conduta diante do Senhor. Mas aí ele nos orientou, né? Nos deixou ali umas palavras que todo o tempo as nossas roupas, nossas vestes devem ser alvas. E que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. E é essas questões que eu penso. Porque eu não posso nunca, jamais bater no peito e dizer que Deus está cumprindo as suas promessas que fez ao meu pai, que fez à minha mãe. Eu não posso bater no peito e dizer que isso é porque se Deus está alcançando, né, as pessoas que deveria alcançar, se Deus está cumprindo o que havia prometido para o meu pai, para minha mãe ou até mesmo para mim, se tudo está sendo cumprido, eu não posso bater no peito e achar que eu estou 100% santa. Nós temos que parar e fazer exatamente como Salomão fez. Refletir sobre as questões da vida. Porque se nós negarmos a Jesus, quer dizer, não cumprir a palavra na totalidade, nós estamos negando a Ele. Se nós negarmos a Ele, vai chegar esse dia que Ele vai nos negar. Ele vai dizer, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em Teu nome? Porque para alcançar os Seus propósitos, Deus nos usa como profetas, como profetisas na terra. Mas não significa que nós já estamos 100% santo. Em Teu nome não expulsamos demônios, porque vai chegar o dia que eu posso estar sim, consagrada naquele dia, cheia do Espírito Santo e Deus me usar para expulsar demônios. Mas eu não posso só então achar, Deus me usou, né, através de mim, muitas pessoas foram libertas de espíritos demoníacos, mas se eu não cuidar de mim, se eu não manter em todo o tempo as minhas vestes alvas, porque eu tenho que olhar para dentro de mim todos os dias da minha vida e ver o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Se eu não estou tendo reações e ações precipitadas diante dos olhos do meu Deus. Porque senão eu posso ser essa pessoa. Que Deus pode me usar para profetizar? Sim, pode. Que pode me usar para expulsar demônios? Sim, pode. Eu posso ser essa pessoa que, né, vou dizer, mas em Teu nome eu realizei muitos milagres. Mas se eu não cuidar das minhas vestes, para que elas estejam sempre alvas e o óleo sobre a minha cabeça, eu vou estar negando Ele. E se eu negar Ele, Ele vai me dizer isso: nunca te conheci. Afastai-vos da minha presença, vós
que praticais o mal. Porque se Salomão não tivesse chegado nessa etapa da vida dele, onde ele refletiu sobre todas essas questões e teve tempo para arrependimento, para arrepender-se das coisas erradas e precipitadas que ele teve, se Salomão não tivesse pensado e apenas tivesse dito, não, mas Deus me usou, Deus alcançou os seus objetivos, mesmo eu fazendo coisas erradas, mesmo eu sendo infiel, então é porque eu sou o bambambam, porque eu sou o queridinho do papai, porque eu sou o Salomão. Só que graças a Deus, Salomão não fez isso, né? Ele pensou sobre essas questões. Apesar de que, às vezes, a Bíblia não nos diz palavras exatamente assim como eu estou dizendo. Tem coisas que cabe a nós parar e pensar. Tem coisas, tem versos ali, como um agora que eu falei esses dias para as irmãs, que a gente olhando e vendo que Irão, né, entrou num acordo com Salomão. E Irão fez exigências. Não era só porque ele estava fornecendo madeiras e tal, até inclusive eu disse para as irmãs, né, que madeiras bem caras, hein? Porque não foi nada gratuito. Salomão pedia as coisas para a construção do templo, mas em troca dava outras. E essas coisas que ele dava, de alguém saía, de algum lado saía. E durante muito tempo, durante toda a construção do templo, praticamente Salomão estava, isso estou usando só de exemplo para que vocês entendam. Salomão estava financiando o palácio e todos aqueles que serviam ali a Irão estavam ali, sendo beneficiados com a ajuda de Salomão. E não era só do bolso do Salomão que saía. Saía do povo. Era o povo inteiro que estava fazendo isso. Então, era muito suor ali empenhado. Era muito sacrifício ali empenhado. Então, teve-se sim coisas erradas que não precisariam ter sido daquela maneira. Mas, porém, Deus permitiu que mesmo fosse dessa maneira, porque ele tinha que ser fiel à palavra dele. Porque ele disse, o teu filho vai construir o templo. Então, para vocês verem, né, que todas essas questões estão aí para a gente parar e refletir. Parar e pensar em relação a isso. E aí, partes da Bíblia que até então, às vezes parecia que não fazia nenhum sentido, aí começa a fazer sentido. Porque, mais uma vez eu digo, Salomão não foi 100% fiel. Ele foi infiel. Mas Deus, ele permaneceu fiel àquilo que ele tinha prometido a Davi, seu pai, aquilo que ele tinha falado até mesmo para Salomão. Deus foi fiel com a palavra dele e cumpriu para que outras vidas fossem alcançadas, para que a bênção do Senhor alcançasse outros povos. E é assim, eu repito, comigo e com você. É comigo e com você. Então, tem partes da Bíblia que nós não podemos passar só as nossas vistas e achar, só olhar e só ver os acertos, mas não parar para refletir também sobre os erros. Vou falar mais uma vez, porque a Bíblia é o único livro, uma biografia que faz aqui de vidas, que não esconde os podres de ninguém. Mas isso não significa que Deus era a favor desses podres. Não era a favor. Só que ele dá tempo também da pessoa se arrepender. Ele prometeu, se ele prometeu algo para mim, e eu for infiel por algum tempo da minha vida, mesmo assim, através da minha vida, ele vai alcançar os objetivos dele. Porque ele não pode ir contra, negar-se a si mesmo, porque ele é santo, puro e verdadeiro. A palavra dele é sim, sim e não, não. O que falta hoje na vida de muitos cristãos. Então, é esse Deus que eu quero que vocês parem para refletir. A santidade, a veracidade daquilo que sai da sua boca. Porque ele prometeu a Abraão,
prometeu a Isaac, prometeu a Jacó, prometeu a Davi, prometeu a Salomão, assim como prometeu aos meus pais, a mim, aos meus filhos. Mas não podemos bater no peito e achar que só porque Deus está fazendo algo através das nossas vidas, que nós estamos 100% sendo fiéis. É essa reflexão que eu quero que vocês façam hoje. É essa palavra que eu quero que vocês entendam. Porque, olha só, vou repetir. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E enquanto eu falo sobre isso, eu fico imaginando muitas vezes a tristeza no coração de Deus, quando via que Ele tinha feito uma promessa a pais e mães, e quando chegava-se, naquele momento de cumprir na vida daquele filho, aquele filho tinha sido infiel, se tornado infiel. Eu imagino a tristeza no coração do pai, porque aquilo que ele havia prometido, ele não poderia voltar atrás. Então, mesmo aquele filho tendo sido infiel, Deus permaneceu fiel com aquilo que ele tinha prometido. E fez com que as coisas, mesmo não sendo da vontade dele, sendo daquela forma, mas ele permitiu que fosse para que a palavra dele se concretizasse. Para que a palavra dele, todos hoje observassem na santidade e no zelo que ele tem da sua palavra. Eu não sei vocês, mas eu acho isso tremendo e lindo. E quando eu paro para refletir sobre esses 25 anos que eu fui infiel a Deus, eu sinto uma tremenda dor no meu coração. Porque mesmo eu sendo infiel durante esses 25 anos, Deus permaneceu fiel à sua palavra. Aquilo que muitas vezes levantava homens, mulheres para profetizar para os meus pais, ou de repente até mesmo através da palavra, prometendo aos meus pais que a casa deles serviria ao Senhor. Ele tinha que cumprir tudo aquilo. E mesmo eu fazendo coisas horrendas, nojentas, Deus permaneceu fiel à sua palavra. Tanto que eu estou aqui hoje, atrás dessa câmera, falando com vocês. Senão, caso contrário, eu teria morrido sem salvação. Teria perecido nesses 25 anos que estive no mundo. Mas Deus é o único que a palavra dele é tão fiel e verdadeira que mesmo nas nossas infidelidades, ele alcança os objetivos dele. E ele tem o poder de reverter toda a situação para o bem, para fazer com que coisas boas aconteçam a outra gente. Porque olha só, porque até mesmo Salomão, os erros de Salomão hoje está servindo para a minha vida, ensinamentos para mim. Então Deus é o único que dá permissão para algumas coisas acontecerem, para que sirva de lições, exemplos para outros. Mas não quer dizer que ele é de acordo. Ele não foi de acordo que eu ficasse 25 anos no mundo. Ele não estava de acordo com o que Salomão fez. Mas ele permitia para que as coisas acontecessem da forma que ele falou. É a palavra dele que tem o poder.
é a palavra dele. E eu aprendi com isso. Eu aprendi muito com isso. É como se ele também nos dissesse: olhem para mim, olhem o meu exemplo, sejam fiéis à palavra de vocês, sejam fiéis naquilo que vocês prometem, sejam sinceros, tenham uma vida íntegra, assim como eu tenho integridade nos meus atos. Então, gente, hoje eu observo mais os erros. Hoje eu analiso mais os erros, os podres. Como há poucos dias eu ouvi um irmão falar, e isso veio direto ao meu coração, eu tive uma compreensão ainda mais clara disso, que ele disse que Deus não esconde os podres de ninguém. Por isso que diz que não há nada no oculto que não venha a ser revelado. Por mais que ele tenha escolhido Davi, por mais que ele tenha escolhido Salomão, por mais que ele tenha escolhido Abraão, por mais que ele tenha escolhido Jacó, por mais que ele tenha feito escolhas, em algum momento eles foram infiéis e Deus não escondeu isso de ninguém. Mas não era para nós olharmos para ele e dizer que Deus é esse. Não, era para nós olharmos para os erros das pessoas e dizer: mas por que é tão difícil para as pessoas permanecer fiel? Por que é tão difícil para as pessoas pensarem antes de fazerem as coisas? Por que é difícil das pessoas esperar com paciência no Senhor por certas coisas? Por que é tão difícil para o ser humano falar com Deus, perguntar as coisas para Deus antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisões? Foi por isso que esses podres estão expressos na palavra, para que a gente aprenda com os erros dos outros, aprenda a questionar os homens, por que eles fazem isso, e não questionar Deus, porque Deus é sempre fiel, permanece sempre fiel. Por isso que me doeu no meu coração quando eu pensei, né? Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quantas dores papai sente, quantas dores papai sofre, quantas tristezas, porque se o ser humano perguntasse, como eu falei para vocês, perguntasse antes de fazer as coisas, que se Salomão, mais uma vez vou usar Salomão aqui, não quero seguir muito além com essa live, mas só quero dizer isso para vocês, que se Salomão tivesse antes de tudo meditado na palavra, não precisava às vezes nem Deus ter dado muitas ordens, porque na verdade as ordens já tinham sido dadas, as ordens já estavam expressas àquele povo. E aqui era claro: não terás outros deuses diante de ti, não levantarás imagens, esculturas. Era preciso Deus falar isso para Salomão? Não precisaria, já estava falado, já estava escrito. Então, é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Tem coisas que não precisa Deus falar em voz audível para vocês, porque já foi falado, já foi escrito, já foi dado ordens. Basta nós olharmos e refletirmos sobre isso, não negarmos a essa palavra, vivermos essa palavra na totalidade. Porque se Deus alcança os objetivos dele, cumpre tudo aquilo que prometeu, mesmo nós sendo infiéis, vocês imaginam se nós fôssemos fiéis em todo o tempo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que tremendo seria, né? Se Salomão,
desde que nós nascêssemos até em toda a nossa trajetória, a gente fosse sempre fiel, sempre ouvindo a palavra do Senhor, sempre esperando no Senhor, sempre sendo fiel. Imagina quantas coisas mais que tremendo seria se, sendo infiel, através da vida de Salomão, Deus conseguiu tantos feitos. Imagina na sua fidelidade. Assim é comigo e contigo. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. E nunca mais batam no peito achando que vocês, mas se Deus fez com Salomão, se Deus fez com Davi, se Deus fez com esse e com aquele, também vai fazer comigo. Sim, pode fazer. Mas não bata no peito com orgulho achando que, se você não olhar para dentro de si, você não poderá cair, assim como eles caíram, assim como eles tropeçaram, assim como eles fraquejaram, assim como eles foram infiéis por determinados tempos. Parem e reflitam com essas situações. Param e aprendam com essas situações. Reflitam profundamente sobre isso. Tentem sempre enxergar nas entrelinhas do que vocês estão lendo ali que não está, de acordo, que vocês olham e acham, nossa, mas Deus está achando bonito isso? Nossa, mas Deus está passando a mão por cima disso? Não, não. Está ali para você aprender. Aprenda com os erros. Elogios, as coisas corretas é bom? É. Mas não se deixem só apenas ficar com isso. Pensem nisso tudo. É essa palavra que eu quero dizer para vocês hoje. Porque através da vida de muitos homens da Bíblia, de muitas mulheres da Bíblia, não que eu não glorifique a Deus pelos acertos deles, não, eu glorifico a Deus, glória a Deus, aleluia, Homens e mulheres escolhidos por Deus. Mas o que mais eu aprendo e tiro lições para a minha vida é dos erros dessas pessoas. É das falhas dessas pessoas. E aí eu tento agora, pelo menos que, porque nesses 25 anos eu não tenho como voltar atrás, porque se eu tivesse, eu apagaria tudo isso e refaria tudo novamente conforme a palavra, sendo fiel a Deus. Sendo fiel na totalidade, porque Ele é o único que merece a nossa fidelidade por completo. Porque mesmo nós sendo infiéis, Ele é fiel. Então esse ser maravilhoso, Ele merece sim a nossa fidelidade. Em todo tempo das trajetórias da nossa vida, as nossas vestes sempre sejam alvas. E que nunca falte o óleo sobre as nossas cabeças. Porque é esse óleo que vem através do Espírito Santo que faz com que nós não só somos usados para que Deus alcance seus objetivos, mas que também nós sermos santificados. Que através desse óleo que vem do Espírito Santo, nós também sejamos transformados. Até agora há poucos dias eu coloquei no Face dizendo que, quando Deus nos usa para falar com alguém, Ele não quer tratar só com esse alguém, mas Ele quer tratar também conosco. Foi isso que eu aprendi também com esses homens da palavra. Porque Deus não estava apenas usando eles para alcançar os seus objetivos, mas também estava querendo tratar com a vida deles. Mas que infelizmente muitos deles não pararam para refletir. Não pararam para fazer essa análise como fez Salomão. E nós precisamos nos analisar. Avalie-se o homem a si mesmo. Analise-se o homem a si mesmo. Vê o que tem feito, da forma que tem procedido. Então, quando Deus nos usa em prol de alguém, Ele não quer tratar só as pessoas em questão, a pessoa em questão, mas Ele também quer nos tratar. Porque senão, eu
ou você, ou qualquer um desses homens, até mesmo Salomão, se não tivesse se arrependido, seria um dos que chegaria lá naquele dia e Jesus ia dizer para ele, né? Ele poderia dizer, né? Se Salomão não tivesse se arrependido, não tivesse feito essas análises, né, sobre a vida dele, Jesus poderia dizer: nunca te conheci. Aí Salomão ia dizer: pá, mas, né, não fui eu que ergui o templo? Senhor, pensa bem, o Senhor, né, me usou para erguer, para liderar uma nação, o Senhor me fez sentar num trono, o Senhor, né, fez com que várias coisas acontecessem através de mim, né, dos sábios conselhos. Como assim? O Senhor não me conhece? Aí ele ia dizer: afastai-vos da minha presença, porque você praticou o mal. Casou com muitas mulheres e não se arrependeu. Deixou ser levado pelas crenças delas e não se arrependeu. Você praticou o mal diante dos meus olhos. Deus poderia dizer isso para ele. Só que mais uma vez eu falo, graças a Deus, que ele fez essa análise, né? Mas e eu e você? Nós temos feito essa análise? Porque, infelizmente, o que eu mais tenho visto, e eu quero que vocês gravem isso. Isso é dolorido de a gente dizer. Mas o que mais eu tenho visto é pessoas achando que já estão salvas só porque estão sendo usadas. Só porque Deus está atingindo os seus propósitos através das suas vidas. As pessoas já acham que estão salvas. As pessoas já acham que estão santificadas. E eu vejo pessoas aprisionadas por Satanás. Eu sou contra muitas vezes que as pessoas dizem assim: ai, Deus não habita no meio de um templo profano. Concordo. Ai, Deus não usa um bêbado, Deus não usa um drogado, Deus não usa uma prostituta, Deus não usa um homem que está na prática da homossexualidade, Deus não usa uma mulher que está na prática da homossexualidade. Usa sim, porque Ele permanece fiel na sua palavra, mesmo nós sendo infiéis. Mas quando Ele quer alcançar um objetivo, não há ninguém que impeça. Como eu falei para uma irmã hoje, é como se Deus dissesse assim, ó: não tem tu, vai tu mesmo. Mas isso também para te dar a oportunidade de me conhecer. Uma oportunidade de saber que eu existo. Uma oportunidade de transformação e regeneração. Mas agora cabe a ti se santificar. Cabe a ti se consagrar. Cabe a ti ser uma pessoa separada. Cabe a ti o esforço e dedicação. Embora muitos dizem: não, não é por esforço, não é por isso, não é por aquilo. Não se esqueça que Jesus disse: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo? Reflitam sobre isso. Então não vai adiantar bater no peito, dizer que Deus está usando, bater no peito que Deus está cumprindo as promessas, porque Deus usou mula, usa pedra se Ele quiser, mas cabe a mula, cabe a pedra não ser mais pedra, cabe a mula não ser mais mula. Então cuidado, gente, tá? Cuidado. Pelo fato dele usar um bêbado, não quer dizer que o bêbado vai adentrar o reino dos céus se caso morrer e não se arrepender. Agora, se aquele bêbado deixar de beber, se aquele drogado deixar das drogas, se aquela prostituta deixar daquela vida, se aquele homem que está praticando a homossexualidade deixar de praticar essa prática, se essa mulher que também pratica essas coisas deixar disso, aí sim, aí é diferente. Aí eles não vão chegar naquele dia e Jesus dizer: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Não, porque eles deixaram. Cabe a mim e a você deixar ser tratado por Deus quando Ele está nos usando. Que cada vez que Deus me usava para falar com alguém, isso eu estou falando agora por mim, cada vez
que Deus me usava para falar com alguém, eu era tratada. Eu era sendo tratada. Como eu disse ainda hoje para a irmã, que quando eu estava atrás daqueles microfones, não eram mais as pessoas que estavam do outro lado da linha que estavam sendo tratadas. Era eu que estava sendo tratada. Porque tudo aquilo que Deus me usava para falar para as pessoas, eu pensava, poxa, mas será que eu sou digna de falar isso? Será que eu estou vivendo essa palavra que eu estou entregando para a pessoa? Será que eu estou sendo realmente algo prazeroso aos olhos do Senhor? Será que eu estou digna de estar sentada aqui atrás? Será que eu posso falar essa palavra? Então, mais do que os outros, eu estava também sendo tratada. Salomão estava sendo tratado. Mais uma vez deixando claro, por isso que não foi encoberto os podres dele. Está aqui, está mencionado. Não tem só os acertos dele aqui não. Está tudo ali para que a gente tire lições profundas disso. Então, assim como ele fez com Salomão, assim como ele fez com Davi, assim como ele fez com muitos homens e mulheres, assim ele pode fazer conosco, comigo e com você. Mas nós temos que buscar, nós temos que fazer renúncias, nós temos que viver esse evangelho na totalidade. Não adianta só falar, não adianta só depois dizer, ai, fui usada, ai, Deus me usou. Então, se Deus usou, aquilo que você disse para alguém, aquilo que eu desafio você agora, exatamente o ponto em questão que Deus te usou para falar com alguém, para tratar com alguém, olhe agora para dentro de ti. Se não está tendo essas mesmas questões, olhe para dentro de ti. Analise-se a si mesmo. Porque Deus quer te usar, mas Ele também quer te salvar. Deus quer te usar, mas Ele também quer te transformar. Deus quer te usar, mas você não pode permanecer nas práticas da carne, nas obras da carne. Pense sobre isso, porque se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel. E essa palavra dele permanecer fiel é que mexeu comigo. Assim como tem que mexer com vocês. Pois ele não pode negar-se a si mesmo. Mas através disso ele quer nos ensinar de como ser. Fiéis como ele é fiel a nós. Que nós sejamos fiéis na nossa trajetória. Que nós sejamos fiéis a Deus em todo e em qualquer instante. Que as nossas vestes estejam alvas. É isso que Ele quer de todos nós. E eu quero fazer uma oração aqui para vocês, né? Para todos nós. Que a gente cada dia mais e mais aprenda com os erros desses homens. Que infelizmente não tiveram só acertos. Mas se nos foi revelado, se foi expresso aqui nas Escrituras, não é para a gente achar que Deus faz vista grossa. Não está retratado aqui para a gente questionar Deus e dizer que Deus é um profano, não. É para nós analisarmos a nós mesmos. Aprendermos uns com os erros dos outros e não cometermos mais. Porque Deus faz muitas coisas, muitas, através das nossas vidas. E isso me enche de temor quando eu penso, meu Deus, eu quero ser usada pelo Senhor sim. Eu quero que o Senhor me use assim, ó, nesses últimos dias na face da terra, de uma maneira extraordinária, não por mim, mas pela sua fidelidade a todos nós. Mas que eu olhe sempre para dentro de mim. É isso que eu penso, porque eu não quero ficar. Eu não quero chegar lá naquele dia e Jesus me dizer,
Ah, Marta, olha, sinto muito. Nem te conheço, na verdade, ele vai dizer, né? Nem te conheço. Porque tu profetizou, tu pregou, só que, porém, tu não me deixou eu te transformar. Eu tinha promessas para a tua vida, falei que ia te usar, eu não posso voltar atrás, eu tenho que permanecer fiel na minha palavra. Fiz promessa para o teu pai, para tua mãe, não podia voltar atrás, mas tu não se deixou ser tratada. Tu só se deixou ser usada, mas não deixou que eu te tratasse. Então agora, apartai-vos de mim. Eu não quero que Deus me diga isso. Eu não quero. Ao contrário, eu quero que Ele olhe para mim e diga: vinde, bendita do papai. Vinde, porque eu te usei, falei com outras pessoas através de ti, mas o mais lindo é que tu deixou que eu te transformasse. Tu entendeu a minha palavra. Tu olhava sempre quando eu te usava, tu olhava para dentro de ti mesma. E sempre tentava fazer as coisas coerentes à minha palavra. Mesmo muitas vezes tu sendo fraca. Mas tu se dava o direito de pensar. Eu quero que o papai me diga isso. E também deseja que o papai te diga isso. Então por isso que a minha oração para você vai ser assim. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, já te agradeço, Pai, pela sua fidelidade para conosco. E peço perdão, Pai, pelas muitas vezes que fomos infiéis para contigo. Nos perdoe, Pai, até mesmo quando veio sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos, a arrogância, o orgulho. Achar que só porque o Senhor estava nos usando, que nós já estávamos santificados, que nós já estávamos salvos. Perdoa-nos, Pai, porque eu sei que é uma busca diária, é uma luta diária. Mas, Pai, esteja conosco, que nós sejamos totalmente dependentes do Senhor todos os dias. Que todos os dias as nossas vestes sejam alvas. Que todos os dias esteja óleo sobre a nossa cabeça. A presença do Teu Espírito Santo. Para que a gente seja vaso sim, instrumento sim. Mas que cada vez que o Senhor nos use para alcançar seus objetivos, mas que todos os dias a gente olhe para dentro de nós mesmos. É isso, Pai, que eu lhe peço, não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas que também hoje me escutam, que ainda escutarão, que elas sempre olhem para dentro de si, e cada vez que o Senhor nos usar, a gente pense sobre como temos nos colocados diante de Ti, e que a gente busque cada vez mais se consagrar, que a gente busque cada vez mais se santificar, porque a Tua palavra diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Eu posso ter unção, eu posso ter sido escolhida, mas se eu não tiver a santificação, a palavra diz, ninguém verá a Deus. Então, Pai, que a gente aprenda com tudo isso que não nos foi oculto, está ali nas Escrituras, para que a gente observe essas coisas e que a gente se coloque muitas vezes no lugar dessas pessoas e veja também aonde estão as nossas falhas, os nossos erros, e sempre tente acertar diante de Ti, diante dos Teus olhos, para que a gente não seja daqueles que chegarão diante de Ti e vão dizer que fez isso e fez aquilo em Teu nome, mas que infelizmente o Senhor dirá que não os conhece,
Que nós não sejamos esses, papai. Que nós não sejamos esses. Que assim como esses grandes homens da Bíblia também nos ensinaram a esses momentos de reflexões que eles fizeram sobre as suas próprias vidas. Assim como Davi, sendo pai de Salomão, quando também errou, fraquejou, ele reconheceu os seus erros. Ele se arrependeu de todo o coração e não voltou mais a fazer. Que sejamos assim também. Que a gente analise também a procedência do filho que veio na sucessão, Salomão, que embora também tenha tido promessa sobre a sua vida, mas que infelizmente não vigiou, não colocou tudo diante das suas mãos e teve ações e reações precipitadas, que não eram coerentes, condizentes com a tua palavra. Mas como o Senhor não podia ser infiel, o Senhor permaneceu às promessas que tinha feito ao seu pai Davi. Mas que a gente observe isso e não queira isso para nós. Mas que a gente saiba nos analisar e ajustar tudo aquilo que está ainda em desconformidade, que não está dentro dos conformes com a tua palavra. Que a gente saiba alinhar dentro dos teus propósitos, Pai, porque eu penso que por mais que às vezes esses homens eram infiéis a ti, mas olha quão grandes coisas o Senhor fez através deles. Então quando eu penso, imagina se nós formos o tempo inteiro fiéis. Aonde será que vai chegar ainda mais isso? Meu Deus, quão extraordinário será a perfeição das coisas que serão. Então que nós aprendamos com esses erros. Que a gente aprenda também a te glorificar através dessas coisas que não nos foram ocultas, mas que servem de lições para aprendermos. E eu já te agradeço por isso, Pai. Faça-nos trilhar pelas veredas de justiça. Faça-nos trilhar pelo caminho da fidelidade, aprendendo a renunciar a nós mesmos, aprendendo a se esforçar, a viver do modo correto, digno, para que não nos descuidamos das nossas próprias salvações. Porque através do apóstolo Paulo, o Senhor já nos deixou também esse ensinamento, que não descuidasse de si mesmo, né? Havendo ele de ganhar muitas almas, não se descuidasse de si. Então, que nós não nos descuidamos de nós mesmos. É o que eu lhe peço, Senhor. Coloque sobre nós a unção e que através da unção nós possamos buscar a santificação. As duas têm que andar juntas, unção e santificação. Eu lhe peço, Pai, para que sejamos o tempo inteiro fiéis a Ti, Paizinho. E desde já eu te agradeço pela palavra, pelo direcionamento. Eu te agradeço por tudo isso que foi narrado, escrito aqui nessa palavra. Com grandes ensinamentos, com grandes lições de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. E eu lhe peço mais uma vez, Pai, que se do outro lado estiver alguém enfermo, seja na alma ou no corpo, se do outro lado estiver alguém precisando de libertação, seja de drogas lícitas ou ilícitas, se tem alguém do outro lado precisando de sabedoria, eu peço, Senhor, em nome do seu Filho Jesus,
que seja feita a vontade dessas pessoas que estão do outro lado. Aonde precisa de cura, que haja cura, em nome de Jesus. Aonde houver alguém precisando de libertação, que haja libertação, em nome de Jesus. Aonde houver alguém pedindo revestimento, pedindo capacitação, que haja revestimento, que haja capacitação. Se estiver do outro lado alguém pedindo sabedoria, a interpretação correta das Escrituras, que assim seja feita para a honra e glória do teu nome. Porque o teu nome é digno de todo louvor e de toda glória. Porque permanece fiel às suas promessas. Muito obrigado, Senhor. E eu entrego essa oração em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, um grande abraço a todos aí, para os que me acompanharam aqui, a Simone, ao Senir, o Marcos, todos os irmãos também aí que já passaram por aí e que ainda vão passar, porque eu sei que tem gente depois que assiste às lives. E aprendam com isso, tá, irmãos? Aprendam com esses relatos, tá? Embora tem muitas pessoas às vezes que dizem, não é assim, porque não sei o que, mas ninguém para se colocar muitas vezes no lugar das pessoas dali, né? E também nunca param para analisar, às vezes só olham os acertos e glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Temos que dar amém, glória a Deus, quando as pessoas fazem coisas certas. Mas também deem glória a Deus, aleluia, quando vocês veem que Deus não escondeu nada dos erros deles para que hoje eu e você aprendêssemos com Ele. E não fôssemos mais infiéis, mas permanecesse fiel a Ele. Então, reflitam sobre isso, ok? E não se deixem ser influenciados aí por pessoas que às vezes querem contender, brigar acerca de certas coisas e acabam, se desviando, desfocando. E a igreja tem que estar focada no alvo que é Jesus, no foco, que o nosso alvo é o céu e o nosso foco é a palavra de Jesus. Então eu entrego essas palavras, para vocês refletirem, porque Deus, Ele é fiel a tudo aquilo que Ele promete, mas cabe a mim e a você buscar, deixar-se transformado e buscar a santificação. Amém? Eu entrego essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.